O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações após a crucificação de Jesus Cristo. O conteúdo se passa no período em que o Império Romano controlava Jerusalém. Apesar da crucificação ser o método preferido de punição dos romanos, ela não era sancionada pela lei judaica. Jesus e todos os seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e de grande antagonismo entre a igreja que surgia e as convicções religiosas do povo judeu. Esse filme é uma representação fiel desse Evangelho. O Evangelho segundo João. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano. E cheia de amor e de verdade, morou entre nós. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. Quem é você? João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Você é Elias? Não, não sou. Você é o profeta? Não. Então diga quem é você. Temos que levar uma resposta aos que nos enviaram. O que diz sobre você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías. Eu sou a voz de alguém que grita no deserto.
Preparem o caminho para o Senhor passar! Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? Eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço nem desamarrar as sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele. Vejam, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falava a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Eu não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu ouvi isso, e eu declaro que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar. Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam. O que estão procurando? Onde o senhor mora? Rabi. Rabi, Rabi quer dizer mestre. venham e vejam. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens. A primeira coisa que André fez foi procurar seu irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Vem. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão. Você é Simão, filho de João. Mas de agora em diante será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Eu já volto.
foi procurar Filipe. E disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael. Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita. Um homem realmente sincero. Como o senhor me conhece? Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. É o Rei de Israel. Você crê só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas maiores que esta. Eu afirmo que é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Senhora, não é preciso que me diga o que fazer. Ainda não chegou minha hora. Façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Agora tirem um pouco de água e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso, ele chamou o noivo. Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum.
Mas você guardou o melhor vinho até agora. Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou sua natureza divina e seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos foram para Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Você precisa ver isso. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: Tirem tudo isso daqui! Parem de fazer da casa do meu pai um mercado desses! Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: Que milagre pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? Derrubem esse templo. E em 3 dias eu o construo de novo. Você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? A construção desse templo levou 46 anos. Porém, o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. E então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus. Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou. Pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Eu afirmo que é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nasce de novo, ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu afirmo que é verdade.
Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos tem natureza humana. Quem nasce do Espírito tem natureza espiritual. Não fique admirado, porque eu disse que todos precisam nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. E ouve-se o barulho que ele faz. Mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? O senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo que é verdade. Nós falamos do que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer em mim se eu falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu até o céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Como Moisés no deserto, que levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todos que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Mestre, aquele homem que estava com o senhor no outro lado do Jordão, o senhor falou sobre ele, lembra? Ele está batizando as pessoas e todos estão indo atrás dele. Ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. O que acontece com Jesus me deixa completamente alegre. Ele tem que ficar mais importante e eu menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José.
Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água. Me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. O senhor é judeu e eu samaritana. Como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se soubesse o que Deus dá e quem está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. O senhor não tem balde e o poço é fundo. Como vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. O senhor é mais importante do que Jacó, é isso? Quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará uma fonte, que fornecerá nela a água da vida. Ele dará a vida eterna. Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Está certa ao dizer que não tem marido. Pois já teve 5 e este que você tem agora não é de fato o seu marido. Você falou a verdade. Eu sei que o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos porque é dos judeus que a salvação vem. Mas virá o tempo. E já chegou. O tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Sei que o Messias tem de vir. E quando ele vier, vai nos explicar tudo. Pois sou eu. Eu que falo com você. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele conversava com uma mulher. Mas nenhum perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade. O Messias. Venho ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês dizem: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna. Assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem. Um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem num campo onde não trabalharam. Outros trabalharam ali. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo.
Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Tenho certeza que você vai gostar. Eu estou muito feliz com o que tem acontecido. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná na Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Sabe, vocês só creem quando veem grandes milagres e maravilhas. Senhor, venha depressa. Antes que meu filho morra. Volte. O seu filho vai viver. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram: O seu filho, ele está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Há 1 hora. Ontem à tarde a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então, ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes. Cegos, aleijados, paralíticos. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, Você quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. no mesmo instante, o homem ficou curado.
pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e nossa lei não permite que você carregue a sua cama. O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo. Agora está curado. Não peque mais, para que não te aconteça uma coisa ainda pior. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo que é verdade. O filho não faz nada por conta própria. Pois ele só faz o que vê o pai fazer e tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores e vocês vão ficar admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o filho assim como respeitam o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita o pai que o enviou. Eu afirmo que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que é verdade. Vem a hora. E essa hora já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Assim como o Pai em si é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por isso. Pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz dele e sairão das sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor nenhum para vocês. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz sobre mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina, acesa e brilhante. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. O que eu faço é o que meu pai me mandou fazer, e isso dá testemunho a favor de mim e prova que o pai me enviou. Também o pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida.
Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Mas eu sei que tipo de pessoas são. E eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu pai, mas vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente pode dar o único Deus? Como vão crer em mim? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, aquele em quem vocês confiam. Se acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Para que cada pessoa receba um pouco, custaria mais de 200 moedas de prata para comprar pão o suficiente. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é só isso para toda essa gente? Digam a todos que se sentem. Então, todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. E quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães.
Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou para o monte sozinho. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água. E chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Não tenham medo. Sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco. E logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Eu afirmo que é verdade. Estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam meus milagres. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Como podemos cumprir com o que Deus quer que façamos? O que Deus quer é que creiam naquele que ele enviou. Que milagre o senhor vai fazer para vermos e crermos no senhor? O que vai fazer? Nossos antepassados comeram maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu, ele deu pão para eles comerem. Eu afirmo que é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu. Pois quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que não creem em mim, embora me vejam. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem. Pois eu desci do céu não pela minha vontade, mas pela vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum daqueles que meu Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai
é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Este homem não é Jesus, filho de José, não é ele? Nós não conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que agora ele diz que desceu do céu? Parem de resmungar contra mim! Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que Ele me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Os profetas escreveram: todos serão ensinados por Deus. E todos que ouvem o Pai e aprendem com Ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que já tenham visto o Pai. A não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai, e eu afirmo que é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida! Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. O pão que desce do céu é tão especial que quem comer dele nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, para que esse mundo tenha vida. Aí eles começaram a discutir entre si. Como é que esse homem pode dar sua carne para comermos? Eu afirmo que é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida, creiam. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou. E por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este aqui é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os seus antepassados comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles resmungavam contra ele. Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns não creem. Jesus já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E sabia também quem ia traí-lo. Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai com a permissão dele. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. E vocês? Também querem ir embora? Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou.
Fui eu que escolhi vocês. Os 12. Mas um de vocês é o diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. A festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então, os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo. Quem quer ser bem conhecido não deve esconder o que faz. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Minha hora ainda não chegou. Para vocês, qualquer hora serve. O mundo não odeia vocês, mas a mim. Sim, porque eu afirmo que o que fazem é mal. Vocês vão à festa. Mas eu não vou a essa festa. Porque minha hora ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não, não é não. Ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Mas a vida é eterna. Os líderes judeus ficaram muito admirados. Como é que ele sabe tanto sem ter estudado? O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome está procurando ser elogiado. Honesto é quem quer louvores para aquele que o enviou. E não há falsidade nele. Moisés lhes deu a lei, não foi? Mas nenhum de vocês obedece à lei. Por que estão querendo me matar? Você está dominado por um demônio. Quem está querendo matá-lo? Eu fiz um milagre. E todos estão admirados. Moisés mandou circuncidarem seus filhos. A circuncisão não começou com Moisés, mas com os patriarcas. Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés. Vocês circundam um menino, mesmo no sábado, só porque ele mandou. Por que ficam com raiva de mim quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar apenas pelas aparências. E julguem com justiça. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é esse o homem que eles estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é. E nós sabemos de onde este homem vem. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: Vocês me conhecem mesmo? E sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho dele. E fui mandado por ele. Então quiseram prender Jesus. Mas ninguém fez isso, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, muitas pessoas que estavam na multidão creram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus. E por isso, eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem.
Eu vou ficar com vocês só mais um pouco. E depois irei para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar e não vão me achar. Porque não podem ir para onde eu vou. Então os líderes judeus começaram a comentar: para onde será que ele vai que não poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Vai ensinar os não-judeus? Ele afirmou: vocês vão me procurar e não vão me achar, pois não podem ir para onde eu vou. O que ele quis dizer? O último dia da festa era o mais importante. Jesus se pôs de pé e disse bem alto: Se alguém tem sede, venha a mim. Aquele que acreditar em mim, beberá. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus falava a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, esse homem é o profeta. O Messias não virá da Galileia. As Escrituras dizem que o Messias será descendente do rei Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes. E eles perguntaram: por que não trouxeram aquele homem? Nunca ninguém falou como esse homem fala. Vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei de Moisés. E está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo e descobrir o que foi que ele fez. Ah, você também é da Galileia? Estude as Escrituras e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Depois todos foram para casa. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Mestre! Esta mulher foi apanhada em pleno ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. O que o senhor diz? Fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus disse a eles: aqueles de vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Jesus endireitou o corpo e disse: onde estão eles?
Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor. Pois então, eu também não condeno você. Vá. E não peque mais. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Agora você fala a favor de você mesmo? O que você diz não tem valor! Não. Embora eu fale a favor de mim mesmo, o que eu digo é verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano. Mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o julgamento é verdadeiro. Porque não julgo sozinho. Pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu pai? Vocês não me conhecem e não conhecem o meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Eu vou e vocês vão me procurar. Porém, morrerão sem o perdão. Para onde vou, não podem ir. Ele diz que não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar, então? Vocês são daqui de baixo, daqui. E eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão. Morrerão com seus pecados. Se não crerem que eu sou quem sou. Quem é você? Desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas sobre vocês, as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro. E eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Quando levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta. Mas falo somente o que meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo. E não me deixou sozinho. Pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Se obedecerem aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Eu afirmo que é verdade. Aquele que peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte dela. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que são descendentes de Abraão, porém querem me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou. Mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. O nosso pai é Abraão. É, Abraão. Se de fato fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas coisas que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus e vocês tentam me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês fazem o que o pai de vocês fez. O próprio Deus é o único pai que temos. E nós somos seus legítimos filhos. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus. E agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta. Deus me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do diabo, é isso! E querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino. E nunca esteve do lado da verdade. Porque nele não existe verdade.
Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume. Pois ele é mentiroso e é o pai de todas as mentiras! Mas eu digo a verdade. E por isso vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês, porém, não são de Deus. Por isso, então, vocês não escutam. Não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Eu não tenho demônios. Eu respeito o meu pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo. Mas existe alguém que procura consegui-los para mim e ele é o juiz. Eu afirmo que é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Agora temos a certeza de que você tem um demônio. Abraão morreu, os profetas morreram. Mas você diz, quem obedecer meus ensinamentos não morrerá. O nosso pai, Abraão, morreu. Você se proclama mais importante que Abraão, é isso? E os profetas também morreram. Quem você pensa que é? Se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu pai, o mesmo que dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu o conheço e obedeço ao que ele manda. O seu pai, Abraão, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu isso e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Eu afirmo que é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles pegaram pedras para atirar em Jesus. Mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, por que aquele homem nasceu cego? Foram os pecados dele ou os pecados dos pais? Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele nem dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Enquanto ainda é dia, continuamos fazendo as obras daquele que me enviou. Está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva. Passou a lama nos olhos do cego. Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado.
E o cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É ele, sim. Não, não é, mas é parecido. Sou eu mesmo. Como é que você agora vê? O homem chamado Jesus fez uma lama, passou nos meus olhos e disse para ir ao tanque e lavar o rosto. E eu fui. Eu lavei o rosto e fiquei vendo. Onde ele está? Eu não sei. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos. Eu lavei o rosto. E agora estou vendo. O homem que fez isso não é de Deus, porque ele não respeita a lei do sábado. Como pode um pecador desses fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Você diz que ele curou você da cegueira? E o que você diz dele? Ele é um profeta. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso, chamaram os pais dele. Esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego. E como é que agora ele está vendo? Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego. Mas não sabemos como é que agora ele pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Perguntem a ele. Ele é maior de idade e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Jure diante de Deus que vai dizer a verdade. Nós sabemos que o homem que o curou é pecador. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. O que ele fez a você? Como ele curou você da cegueira? Eu já disse a vocês e não acreditaram. Por que querem ouvir outra vez? Também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Mas que coisa esquisita essa. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou da minha cegueira. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer de alguém que tivesse curado um pobre cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, ele não teria podido fazer nada. Você nasceu todo cheio de pecado. E é você que quer nos ensinar. E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo. Você crê no Filho do Homem? Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Mas você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor. E se ajoelhou diante dele. Eu vim a este mundo para julgar, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos aqueles que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós somos cegos também? Se fossem cegos, não teriam culpa. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa.
Eu afirmo que é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva. Quando todas saem, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas não seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dessas pessoas, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Eu afirmo que é verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção a eles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. A vida completa. Eu sou o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. As ovelhas não são dele. Quando um lobo chega, ele abandona as ovelhas e foge dali. Então o lobo ataca as ovelhas e as espalha. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Há outras ovelhas que me pertencem, mas não estão neste curral. Preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. E elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu estou disposto a dar a minha vida apenas para recebê-la outra vez. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Isso foi o que o meu pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Ele tem um demônio! Ele é doido! Por que é que o escutam? Um homem com um demônio não falaria desse jeito! Será que um demônio pode dar vista aos cegos? É verdade! Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo templo perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele. Até quando vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não o Messias? Eu já disse isso, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo. E ninguém poderá arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Não é por nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque você blasfema contra Deus. Você é um ser humano, mas está se fazendo de Deus. Na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as Escrituras sempre dizem a verdade e que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Por que dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Não creiam em mim se não faço o que meu Pai me manda fazer, mas se eu faço e vocês não creem em mim,
Creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso é para que vocês saibam, de uma vez por todas, que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Blasfêmia! Blasfêmia! A essa altura, tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado e ficou lá. E muita gente ia vê-lo. João não fez nenhum milagre, disseram. Mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final desta doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo. E o senhor quer voltar? Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou até lá acordá-lo. Vamos com ele. Vamos acompanhá-lo. Se ele só dorme, senhor, ele vai ficar bom. Jesus queria dizer que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Como? Como assim? Mas saibam que eu estou alegre por não estar lá. Assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também com o mestre, a fim de morrer com ele. Vamos atrás dele. Vamos.